Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa comigo, né, Leandro? E também, assim, ao mesmo tempo estou me lembrando de que, dessa forma, estamos nos cuidando e, ao mesmo tempo, assim, né, dando conta de uma atividade que é inerente para o nosso crescimento, que é o estudo de língua portuguesa. Vamos nessa? Seguinte, já estamos na nossa terceira aula. As duas anteriores, a gente tratou do assunto de literatura, né, modernismo, primeira geração, e a segunda, redação. Essa agora, ela vai servir muito mais para a gente pensar como se organizam os elementos que compõem uma frase, um texto, ou seja, como é que a gente organiza as informações que a gente vai elencar para criar uma situação comunicativa. Ela dá uma introdução ao estudo sintático, né, de análise sintática, introdução ao estudo da sintaxe, e eu vou chamar esse assunto de termos essenciais da oração, a base da base, beleza? Começamos, ó. Como é que a gente pode perceber a sintaxe no nosso dia a dia? Para não ficar aquela coisa totalmente livresca, né? Totalmente assim, fora da nossa realidade. A partir de uma melhor escolha ao estruturarmos e ao articularmos as partes do que queremos comunicar. Por exemplo, quando a gente pensa em um verbo, normalmente a gente pensa em quem está agindo a partir desse verbo, e a gente pensa as coisas que estão em volta, que estão sendo atingidas pelo verbo. Por exemplo, o jogador joga bola, o professor dá aula. Nesse momento, meus estudantes estão estudando pelo livro. E aí, cada componente desse vai ter uma função específica para a gente organizar a nossa forma de significar as coisas. Os papéis que cada palavra tem em determinada frase. E qual é a primeira dica que eu dou para a gente poder caminhar bem nesse caminho sintático, né, de análise sintática? Encontra sempre primeiro o verbo. O verbo é a base da oração. O verbo é a base da nossa comunicação. Até mais do que os substantivos, as palavras que compõem as coisas, o verbo ele vai estar denotando como é que o mundo move, né? Como é que as coisas andam. Então, o verbo é a palavra principal da análise sintática. Vocês querem exemplo? Vamos de exemplo, então. O verbo recolher, como ele está aqui sendo posto, ele sozinho ele não cria um significado suficiente para estabelecer um efeito completo de uma frase. Se eu falo recolher, essa palavra ela fica vaga. Agora, se a gente pensa no nosso contexto, principalmente de agora, né, de Covid-19, a função a função importantíssima que tem a pessoa que recolhe, né? Recolhe o lixo, recolhe tudo que estamos consumindo e não podemos sair de casa, mantém as coisas limpas. Se a gente pensa nessa função, a gente já dá uma cara e uma ação específica a esse verbo recolher. E aí começa a se criar um sentido de uma frase. No entanto, a partir desse mesmo verbo, já podemos ter ideias de palavras para acompanhá-lo. E as palavras que eu trago para vocês é essa. Uma pessoa que recolhe tudo que nós consumimos, que a gente, assim, né, convencionou chamar de lixo. Qual é a pessoa responsável por tudo isso? E a partir desse momento a gente já pode criar frases, por quê? Porque a gente tem um verbo, mas tem um verbo ligando, ou seja, correlacionando com outros elementos. A partir desse momento a gente pode ter uma clareza do que é uma análise sintática. Como podemos perceber a sintaxe no nosso dia a dia? Outra vez eu pergunto, eu tenho aqui, agora, um sujeito que vai agir sobre o verbo, e aí a gente tem um objeto de trabalho que esse sujeito desempenha, e desempenha bem, né? Graças ao Gari, muita coisa da nossa sociedade funciona. Imagina sem eles. Começa a pensar nisso. Então, ó, aqui a gente tem o exemplo clássico dos dois elementos, ou seja, os dois termos essenciais de uma oração.
eu tenho o verbo, né, que é o centro de tudo, e aí eu tenho uma pessoa para agir sobre o verbo, ou seja, o verbo ele vai conjugar de acordo com o meu sujeito. Ó. O Gari recolhe o teu lixo. E eu ainda tenho um complemento para esse verbo aqui, que tudo isso aqui faz parte do predicado. O que está redondo, o que está em forma esférica, né, faz parte do predicado. Enquanto que o que está aqui retangular é o nosso sujeito. Beleza? Esses são os termos básicos de uma análise sintática. Duas categorias básicas da análise sintática, como eu disse para vocês. Sujeito e predicado, por essa razão, são considerados termos essenciais da oração. Assunto de hoje, né? A estrutura clássica desses termos na oração, quais são? São os sujeitos e os predicados. O sujeito e o predicado de cada oração. Ou ainda a gente pode transformar em uma coisa mais complexa, né? O sujeito, o verbo e o objeto da oração. Mas isso aí a gente precisa ter uma análise mais minuciosa para saber qual é a parte e o que corresponde a cada uma. Mas a gente já separando essas duas categorias, sujeito e predicado, a gente tem a base do que é o funcionamento do comunicativo, o funcionamento das orações, né? Existe correlação entre os termos de uma oração, como vocês viram? Existe. Ou seja, sujeito e predicado dentro de uma oração. Mas termina por aí, professor? Não. Também existe correlação entre duas ou mais orações que podem unir-se para criar um sentido comum. E aí, quando eu for dar aula de redação, vocês vão lembrar, ó, mantém aqui uma linha de coesão e coerência. Por quê? Porque a gente não está falando sobre o mesmo assunto, e aí a gente precisa criar correlações. Para quê? Para que a gente não fuja do assunto e a gente se mantenha sobre o mesmo. Por exemplo, se eu estou falando sobre uma caneta, aí eu posso contar a história da minha vida, da vida dessa caneta, e ao mesmo tempo dizer como ela escreve. Tudo isso em um texto só, eu vou estar elencando orações que falem sobre um sujeito específico, que é essa caneta aqui. Então, a ideia é mais ou menos essa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ainda nesses slides aqui, ó. Exemplo de como é que a gente pode ligar uma oração a outra. Eu me lembro do Gari. Isso aqui é uma frase completa. Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo principal e o objeto, ou então, a grosso modo, eu tenho um sujeito, que é o eu, e eu tenho o objeto, né? Lembro do Gari. Beleza. O objeto não, desculpa, o predicado. Lembro do Gari. Mas, essa frase, ela tá boa para uma análise sintática, uma coisa simples, mas talvez para o meu texto, para o que eu queira pensar, eu preciso de mais alguma coisa, porque essa frase é muito, muito simples. Então, sim, eu me lembro do Gari. E aí? Aí vem a pergunta, né? Então, qual é a minha necessidade? Criar uma outra frase que ligue a essa que vocês estão lendo aí. Quando eu vejo a rua limpa, me esqueci da primeira frase, coloquei aqui a segunda, né? Existe uma oração construída, porém ela precisa de outra oração para adquirir um sentido completo. Eu posso somar essa primeira, que eu mostrei para vocês, junto a essa segunda, e aí a gente vê o que é que dá. Ó. Quando eu vejo a rua limpa, é uma oração específica. Eu me lembro do Gari. Somo as duas, e aí eu já tenho um período que junta duas orações com o mesmo sujeito. Nesse caso aqui tem o mesmo sujeito, né? Aqui sou eu, sujeito, aqui também sou eu, sujeito. Só que elas se correlacionam muito mais pela ação que o Gari é responsável, né? Pela ação de limpeza. E aí eu tenho uma subordinação, ó, entre um e outra. Eu crio uma relação entre as duas, mas para dar um sentido melhor. E aí, desse caso aqui, eu tenho um período composto. Beleza? Para a gente ver isso na prática, eu escolhi aqui, pesquisando pelo Google, o blog de Jamildo, do Jornal do Comércio, lá de Pernambuco, e aí teve uma notícia, né, um texto que ele escreveu sobre seu João Antônio Neto, de 61 anos, falando sobre a situação da pandemia. Ó. E o texto começa assim:
O alerta imposto pela pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, tem mobilizado uma imensa classe de profissionais na luta contra a propagação da doença no mundo, considerados essenciais neste período de isolamento, assim como os trabalhadores da saúde. Milhares de garis têm atuado na linha de frente de combate ao vírus, somando-se à extensa lista de profissionais que não podem parar neste momento. João Antônio Neto, 61 anos, é um desses profissionais, e seu cotidiano se confunde com a realidade das milhares de pessoas que compõem a categoria em Pernambuco. E aí, que tal? Eu começo por essa segunda frase. Ó. Considerados essenciais neste período de isolamento. Se eu termino a frase aqui, eu pergunto sim, e aí? Aí ele ainda faz uma correlação. Assim como os trabalhadores da saúde. Sim, faz uma correlação. Mas quem são essas pessoas? Cadê o meu sujeito? Está aqui, ó, milhares de garis. O que foi que eles fizeram? Aí o verbo principal. Tem atuado. E atuado em quê? Aí na linha de frente, isso é tudo complemento do verbo, mas uma coisa vai ligando a outra, e essa correlação é importantíssima para a gente entender como funciona uma análise sintática. Então, aqui, por exemplo, João Neto, eu tenho o meu sujeito. Sim, mas o sujeito precisa de um verbo, né? Cadê o verbo? João Neto é um desses profissionais. Beleza, mas se eu quero incrementar algumas coisas na minha frase, eu posso inserir alguma informação entre esse meu sujeito aqui, João Neto, e o meu verbo principal? Posso. João Neto, 61 anos, é um desses profissionais. Ó. Aí eu ponho aqui entre vírgula, porque é um aposto, e lembrar sempre, ó, meu sujeito está aqui, o verbo principal está aqui. Por isso que aqui está entre vírgula, porque se tivesse normal, ó, não precisaria de vírgula. Por quê? Porque o sujeito ele se liga diretamente ao verbo que o rege. Tá certo? Então, ó, tá aqui a frase, ó. João Neto, vírgula, 61 anos, vírgula, é um desses profissionais e seu cotidiano se confunde com a realidade de milhares de pessoas que compõem a categoria em Pernambuco. Ou seja, nessa primeira frase aqui eu tinha, João Neto é um desses profissionais. E aí eu preciso criar uma relação para que essa informação ela fique completa. E a relação para ficar a outra frase, né, para criar uma relação completa é essa. E seu cotidiano se confunde com a realidade das milhares de pessoas que compõem a categoria em Pernambuco. Estão vendo? Ó, aqui vai ilustrando melhor. Eu tenho aqui uma oração que se liga a essa, e aqui a gente está falando de João Neto. O cotidiano de João Neto, né, que se confunde com essas milhares de pessoas. E ainda tem outra que compõe a categoria em Pernambuco, para quê? Para especificar uma informação sobre essas milhares de pessoas. Então, a gente tem essas relações em uma análise sintática. Isso é uma das formas de se fazer análise sintática. Tá certo. O que foi que a gente viu hoje? A importância da consciência nas questões sintáticas durante a comunicação. Percebeu que o verbo é mais importante e núcleo dessas relações. Os termos essenciais são sujeito e predicado, e a correlação vai além de apenas uma oração. Eu vou criando outras orações correlacionadas para criar um texto completo. Beleza? Até a próxima. Espero ter ajudado. Beijo para vocês, gente.